Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira. Ele faz assim, ele faz assado, ele faz assim. Enquanto não abre o sorriso, não adianta. Olha, gente, o Pablo até tenta. E vocês não sabem, olha, quem ainda não viu, depois dá uma olhada lá no Facebook do Henrique Miranda e vai ver o Pablo. Teve um monte de gente que fala assim: ah, eu só não conheci o Pablo, fizeram uma festa. Também vou publicar, tá vendo? Faz sucesso. Muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E nós vamos começar o programa de hoje agradecendo muito de todo o coração a todos que fazem parte do Clube da Fraternidade, que é quem mantém a nossa rádio, a rádio do nosso coração. Então, gratidão imensa para todo mundo que contribui todo mês e torna a rádio possível. Gratidão também para todo ouvinte, todo internauta que escuta a Rádio Rio de Janeiro, que liga o radinho, que acessa as redes sociais. Nós estamos aqui no Facebook, no YouTube e também tem o site da rádio. Quanto mais você acessa esses 3 meios de comunicação, mais força você dá para a nossa rádio, para a rádio que toda a família pode ouvir. Então acesse. Tem algumas pessoas que acessam, curtem, dão um like, compartilham, comentam e depois vão pro radinho. Ó, faça do seu jeitinho, faça na ordem que você quiser, mas não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece, com as pessoas que fazem parte do mesmo lugar que você frequenta para estudar a doutrina e aquelas pessoas que você acredita que estejam precisando exatamente ouvir aquilo que está sendo dito aqui. Então, compartilhe. O like e a curtida são importantes também, mas não deixe de fazer o seu comentário, colocar o seu nome, colocar algum comentário, alguma dedicação à rádio, algum incentivo, e isso vale para todos os programas da rádio. Alguns são ao vivo e ficam disponíveis no YouTube, na linguetinha lá ao vivo. E alguns são gravados, que você também pode fazer da mesma forma. Mas caminhe conosco, porque isso faz toda a diferença. Quando alguém pesquisa alguma coisa no YouTube e há um acesso grande na Rádio Rio de Janeiro, é a primeira resposta que ele dá, é a Rádio Rio de Janeiro. Ele coloca os vídeos da Rádio Rio de Janeiro lá no topo do que você está perguntando, seja o assunto que for. Então, nós contamos com você para que dê esse incentivo e não se esqueça do desafio. Não sei se a Lília... já falei quem estava aqui antes de perguntar quem sabia. Olha que coisa horrorosa. Agora já foi. Quem ainda não conhece essa pessoa maravilhosa, convidada de hoje, que mora no coração de quem a conhece, Lília Abreu. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E mais uma vez a gente está aqui para falar de doutrina espírita, que não tem coisa melhor. Com certeza. Porque consola muito. E eu vou compartilhar um segredo no segundo bloco. Então não fuja no intervalo, tá certo? Porque daqui a pouquinho a Lília vai falar, eu vou falar o tema de hoje e assim, participe, comente. Faça pergunta, a gente não vai poder responder na hora, porque é um programa gravado, mas nós daremos atenção, tá certo? Não é? Com certeza. Então, olha só, quem ainda não tem salve no celular, anote num papelzinho, prenda na geladeira, prenda no armário, onde você quiser. O telefone fixo da rádio é 21 3386 1400. Qualquer programa na rádio ao vivo utiliza esses telefones. Então salve, não apenas para o Família em Foco, mas para qualquer programa que você queira participar, ou que você queira entrar em contato com a rádio, ou que você queira mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, os telefones são esses, ok? Repetindo, telefone fixo 21 3386 1400. WhatsApp 21 98
486-7633. Repetindo, 21 98 486-7633. Mande sua mensagem, sua figurinha, só não mande vídeo, foto, porque fica difícil para a gente acessar, ok? Quem quiser algum produto da rádio, quiser tirar alguma informação sobre os produtos da Rádio Rio de Janeiro, que também é uma forma de auxílio à rádio, o telefone, né, celular, que você pode tanto ligar como mandar mensagem, é 21 99 312 7840. Ligue e informe-se, mesmo que você não resida no Rio de Janeiro, tá certo? E no Clube da Fraternidade, que nós iniciamos o programa de hoje falando do Clube da Fraternidade, da importância do Clube da Fraternidade, se cada participante conseguir mais um que passe a fazer parte dessa corrente do bem, nós agradecemos de todo o coração, porque se cada espírita contribuir, a rádio não passa sufoco, tá certo? O telefone é 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Para quem está chegando agora, é a nossa convidada de hoje, Lilian Abreu, que eu vou contar um segredinho depois do intervalo. Mas ela hoje, ela ri, tá vendo? Eu quero saber o segredinho. Ela hoje vai tratar de um tema muito importante, que tem até importância no nome. Olha, a importância do estudo da e para a doutrina. Seja muito bem-vinda, Lilian. Muito obrigada mais uma vez aqui. Sempre me sentindo em casa. Que bom. Que a rádio é a nossa casa. Quando a Ceira pediu esse estudo, a primeira coisa que eu lembrei da casa que eu frequento, há um pouco mais de 30 anos, essa casa me chamou muita atenção, porque ela é muito voltada para o estudo da doutrina. Lá nós temos assim várias oportunidades de estudo. São vários grupos, inúmeros grupos, inclusive dia de domingo. Então, quem realmente quer conhecer a verdade do estudo, vai lá no Jefa, ali na Ribeira, no Morro do Ouro, que nós temos várias oportunidades de aprendizado. Nós temos, né, Ceira? Olha, temos. Pois adoçando, né? O Jefa, existe mais de um Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis. Quando ela fala Morro do Ouro, é o que nós frequentamos aqui na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Mas com certeza, onde você estiver, porque a rádio é ouvida em todos os estados, graças a Deus, e até fora do país. Olha, vocês estão de parabéns. Pode acessar também. Onde estiver. Hoje em dia não existe mais desculpa. Não tem fronteira, né? Não tem. Eu, quando peguei esse estudo, eu lembrei de um pedacinho da introdução do livro dos médiuns, que é um livro que me atrai bastante. Ali está escrito, é o primeiro parágrafo só. A experiência nos confirma todos os dias, nesta opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência, e estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir os adeptos contra os escolhos do noviciado produziu seus frutos, e que muitos deveram à leitura atenta desta obra ter podido evitá-los. Então, o que acontece? Olha, gente, tem uma dupla não, olha, eu ia falar grupo, tem um grupo aqui, nota 1001, entendeu? Tá ali o Pablo, a Jéssica, o Caio, a Vânia, todo mundo ali. Olha, sempre gente nos linda! Aqui. Com certeza, salvando, eu já falei que eu sou terrível. Aí depois, né, desse parágrafo, a gente pensa assim, acabou o coitadinho, né? Porque depois que a gente conhece o espiritismo em si, através desses estudos
que a gente pode ir fazendo um atrás do outro. Eu tenho sede disso, eu amo isso. Então, a gente vai chegando a essa conclusão. Como uma pessoa, depois de estudar o Espiritismo, vai dizer: coitadinho de mim, eu estou obsediado, eu estou recebendo qualquer tipo de influência negativa, porque é óbvio, né, que da positiva a gente agradece a Deus. E aí, a gente tem que parar e pensar o seguinte: não tem coitadinho, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelo espaço que nós abrimos. Então, é claro que a pessoa precisa de ajuda, nós vamos estender as mãos, vamos orientar, tudo mais. Porém, quando a pessoa já estiver reestruturada, ela vai precisar realmente estudar para entender como aconteceu aquele fenômeno com ela. Porque acabou essa impossibilidade de conhecimento, tá? Porque as obras de Kardec, que Kardec nos trouxe, né? Que os espíritos trouxeram para Kardec, Kardec arrumou bonitinho, codificou e trouxe para a gente. Tiram toda essa possibilidade. Não existe mais isso. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez a gente vai cair nos estudos, porque essa verdade é como se ela tivesse fragmentada e aos poucos nós fôssemos recebendo pequenos fragmentos dela, e aí nós vamos guardando, amadurecendo, para entendermos as situações que se apresentam na vida da gente, né? Eu já ouvi assim: eu acho tão estranho o espírita achar a morte normal. Não é estranho o espírita achar a morte normal, porque qualquer cientista acha a morte normal, já que nós sabemos que o corpo físico é perecível. Então, ele tem o início e ele precisa ter um fim, certo? Até esse fim é super utilizado, né? A gente não vai entrar nesses pormenores agora, mas todo mundo sabe que o corpo, quando deteriora, ele serve para outros corpos. Serve até para alimentação. Então, não é o achar a morte normal, é entender. Tudo que a gente entende fica mais confortável da gente levar adiante as nossas situações, certo? Perfeito. Quando a gente sabe, não obrigatoriamente a partir do saber, nós vamos fazer, tá? A gente sabe, depois a gente amadurece esse saber, se amadurece espiritualmente e aí começa a fazer. Mas isso é um processo. Cada um tem o seu tempo. A gente costuma dizer que a natureza não dá saltos. Tem gente que nem gosta dessa frase, mas eu gosto. Porque realmente cada pessoa tem o seu tempo. Não tem como eu determinar o tempo que a Ceíra vai levar para aprender determinada situação das obras, eu ou qualquer outra pessoa. É cada um com o seu tempo, cada um com o seu entendimento. Nós podemos conversar sobre todas as obras, nós podemos até discordar de alguma coisa, mas a gente precisa entender que o que está valendo é o que está ali, tá? Os espíritos que trabalharam na codificação, eles estavam muito bem preparados. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Até Emmanuel falou, né? Que qualquer coisa de diferente, vamos ficar lá com Kardec, que é melhor. A gente pensa, por que Jesus falava por parábolas? Exatamente porque ele respeitou esse tempo que a gente tem de aprendizado, de interiorizar isso e de começar a vivenciar e depois acostumar. Porque quem conhece o certo, quando faz o errado, sofre as consequências duramente por si mesmo. Não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém, tá? Ele deu um juiz para cada um. Esse juiz está aqui na nossa consciência. Então é ele que vai determinar o que a gente vai sentir ou não. Resumindo, nós determinamos o que vamos sentir. Por isso que é fundamental o estudo da doutrina. A gente entrar para esses grupos para se colocar mais aberto para receber essas informações,
porque a vida não está fácil. O mundo está passando, o planeta está passando por uma transição. E é óbvio que vão acontecer situações bem duras. E se nós estivermos realmente preparados, sabendo o porquê daquela situação, fica mais fácil da gente levar adiante os nossos compromissos. Posso colocar uma coisinha? Claro. A gente fica se coçando, né? Fala. Nós duas somos fogo, né? Não, é porque você falou assim, várias coisas muito importantes, é óbvio, né? Mas eu lembrei de algumas coisas que eu ouço muito. Tem algumas pessoas, né, por incrível que pareça, quem estuda consegue entender, mas tem algumas pessoas que deixam o espiritismo, né? Deixam de estudar ou de frequentar as casas ou procuram outras religiões porque não aceitam determinadas coisas que acontecem, como isso está acontecendo comigo, porque eu fiz isso em algum outro momento. E aí não consegue se ver fazendo aquilo, né? É como se, um exemplo que não tem nada a ver com a situação em si, tá? Mas que, por exemplo, a pessoa perde a mão e aí fica na cabeça dela, eu perdi a mão porque em algum outro momento eu cortava a mão dos outros e não consegue lidar com aquilo. Então, gente, quando ali atrás, que você estudando, você consegue entender e você para de se colocar no lugar de vítima, de coitadinho, de pobre coitado, ou de procurar culpados, porque você é responsável por cada escolha que você faz, e como ela bem disse e repetiu algumas vezes, Deus é justíssimo, né? O que a gente colhe é o que a gente plantou em alguma época, seja ela qual for. Então, quando acontece qualquer coisa, não tem quem possa afirmar que você passou por aquilo, que você fez aquilo daquela forma. Há um motivo? Há. Que no seu devido tempo você vai entender. Mas não é para você assim se horrorizar com qualquer possibilidade ou se preocupar. Porque como Jesus mesmo disse, né, você tem que se preocupar com agora. Exatamente. Não é com o que você fez em qualquer outra encarnação. Tem pessoas, né, que a gente fala assim, poxa, mas aquela pessoa é boníssima, aquela pessoa sempre fez o bem, aquela pessoa sempre fez isso e fez aquilo e frequentou, seja a religião que for. Sempre estava falando de Jesus, de Deus, ou em qualquer outra religião, entendeu? Não vou citar, mas tem várias religiões que não são cristãs, mas que pregam o amor. Então, e aí a pessoa fica assim, como é que ela pode passar por isso? Como é que ela pode estar sofrendo isso? Não é assim que funciona. A nossa visão é tão curtinha, a gente só consegue enxergar o que está aqui, né? O que está próximo, a gente não sabe o que foi. Então, seja porque a pessoa precisa passar por aquilo, seja porque ela pediu para passar por aquilo, seja qualquer que seja o motivo ou a razão que nos escapa, uma hora, no momento correto, ela, que é a pessoa mais interessada, vai entender. Ela vai compreender o porquê daquela situação, o porquê que ela estava passando por aquela provação, ou resgate, ou missão. Ela vai entender porquê. E o estudo ajuda a que a gente não se revolte, a que a gente, entendeu, compreenda que se estamos passando por aquilo, é porque nós precisamos passar por aquilo. E algumas pessoas até brincam, né, que a lição vai mais rápido quando a gente aprende logo. E algumas pessoas, eu já ouvi isso, eu não vou ficar no espiritismo não, porque o espiritismo coloca muita responsabilidade, muito peso nas minhas costas. Eu cheguei a conversar com umas 2 ou 3 pessoas de quem eu ouvi isso durante essa caminhada minha, e é muito interessante a gente conversar com a pessoa sobre isso, né? Mas aí a gente vai lembrar do amadurecimento espiritual. A gente precisa respeitar, né? Perfeito. Quando a gente sabe que existe um motivo, não interessa como a Ceira falou, saber o motivo não interessa. Existe uma programação reencarnatória, vamos falar de brincadeirinha, que foi assinada por Deus, certo? E ele só assina aquilo que a gente é capaz de fazer, hein? Acreditem. Às vezes a pessoa diz assim, não,
Deus me Tá deu uma pesado cruz demais. muito mais pesada. Não deu não. Se ele desse a cruz que a gente tinha que carregar, a gente não ia sair do lugar. Vamos ter isso em mente, né? A misericórdia de Deus, ela é imensa. Ela é imensa. E ele trabalha com essa misericórdia em todas as situações da nossa vida. Inclusive naquelas, assim, quando a gente já não aguenta mais e diz: Senhor, eu não estou aguentando essa carga. Até nesse momento que a gente está fraquejando diante daquilo que a gente se comprometeu. Então, Deus castiga, essas coisas não existem, tá? Vamos tirar isso da nossa mente, do nosso caminho. Não vamos deixar mais ninguém falar isso não, tá? Hoje em dia não cabe mais. Jesus, né? Imagina, ele lá na cruz sofreu aquilo, tudo que ele sofreu, e aí ele coloca: Pai, eles são uns ignorantes, não leve isso a mal. Claro que ele não falou assim, quem está falando assim é Lília, né? Mas ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Porque realmente não sabiam, tá? E o arrependimento veio séculos depois, sei lá, se foram séculos, mas veio depois, com certeza, quando se conheceu quem era Jesus, o Cristo, certo? E a gente já vai entrar no intervalo, então não tem problema de interromper. O papo mais de... Pois é, a ala feminina nos abandonou, entendeu? Mas é porque Jéssica e Vânia estão trabalhando em outras áreas. Mas Pablo e Caio estão aqui firme e forte. Para que vocês tenham um programa de qualidade. Olha, se não são eles... Com certeza. Então... Mas vem aqui não, que não foi só esse, você não. ainda quer falar mais? Olha só. Vamos ouvir a Seira. Não, é porque ela disse, entendeu, sobre essa questão do errar, e ela já tinha falado antes, logo no início. E é exatamente o que ela está falando agora. Erra quem ainda ignora, quem não tem o conhecimento. Então, eu já dei esse exemplo algumas vezes, né? A pessoa que fala que 2 mais 2 é igual a 5 é porque ainda não aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do planeta. Então, ela não vai passar vergonha, ela não vai correr o risco de ser chamada a atenção ou que riam dela. Ela vai fazer o que é errado até que ela descubra, que ela entenda verdadeiramente que aquilo é errado. E a pessoa que deseja o mal ou faz o mal para alguém, ela ainda não entende que o maior prejudicado é ela mesma. É aquela história do veneno. Quando você maldiz alguém, quando você emite uma vibração negativa para a pessoa, quando você quer que ela se dê mal em alguma coisa, aquilo está nascendo dentro de você. O veneno primeiro te corrói, te faz mal, atrai o que não presta, baixa a sua vibração, te sintoniza com o que vai te atrapalhar em todos os sentidos antes de ir em direção à pessoa. E só vai atingi-la e prejudicá-la se ela deixar ou permitir, no sentido de ela não faz as orações dela, ela não mantém a vibração dela elevada, ela não está sintonizada com o que ela deveria de melhor para ela. E nós estamos chegando assim próximozinho. Eu sei que ela está com uma coceirinha na língua, entendeu? Olha lá. Com certeza. Mas olha lá, a gente está em contagem. A gente está em contagem regressiva para dar uma paradinha, mas é rápido. Como eu disse para vocês, entendeu? Aguardem, porque o intervalo é rápido e vai ter uma surpresa, porque eu vou contar um segredo no segundo bloco, tá certo? Até daqui a pouco. Estamos apresentando Família em Foco, com a apresentação de Seira Oliveira. Vamos a apresentar Família em Foco, com a apresentação de Seira Oliveira. Olha, o Pablo vai cansar de sorrir, mas a gente não cansa do sorriso dele, né? Então, não tem jeito. Aproveita para fazer de sinal, né? Não, pois é, com certeza. Assim, ele sorri bastante. Sorri faz bem, entendeu? E o pessoal gostou na foto, tá? Então, gente, voltando pro segundo bloco do nosso programa. Passa sempre muito rapidinho. Quem chegou agora, assista desde o início. Nós iniciamos hoje com uma gratidão imensa por cada participante do Clube da Fraternidade, cada ouvinte e cada internauta. Que todos vocês fazem toda a diferença e são a razão de nós estarmos aqui. E hoje, agora, no segundo bloco, nós vamos iniciar agradecendo a todos os profissionais da Rádio Rio de Janeiro,
aqueles que já passaram por aqui e deixaram uma saudade enorme, 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 e os que estão aqui conosco, fazendo tudo acontecer, sendo responsável por cada mídia, por cada programa, seja ao vivo, seja gravação, eles fazem toda a diferença. E nós agradecemos de todo o nosso coração. Gratidão. Profissionais nota 1000, tá, gente? Pode ter certeza, são fantásticos. Dedicados, profissionais, capazes, eficientes, etc, 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 etc. Pode botar os elogios que vocês quiserem, ok? E a minha fantástica convidada de hoje, Fantástico. Lilian Abreu, que eu disse que ia contar um segredo. Quando nós, assim, recebemos a proposta do programa, foi ela que me ajudou. Foi minha primeira convidada. Ela participou, assim, desde a gestação do programa. Então, é sempre uma honra e com um carinho enorme que a gente recebe ela aqui. E eu aqui, nossa, o carinho é maior ainda, pode ter certeza disso. É muito bom. E ela está aqui falando sobre um tema muito importante, né? Que é, assim, a importância do estudo. Dei para a doutrina espírita. E como a gente está no programa gravado, aí agora nesse segundo bloco a gente vai poder interagir um pouco mais, entendeu? Porque no primeiro bloco ela quase me puxa a orelha, as interrupções. Olha que eu me segurei. Aí, posso falar? Agora vai ser um pouco mais solto, Agora né? a gente Mais fala livre. A gente vai ficar no pique-pongue. É um tema muito gostoso, é um tema que ela tira de letra e é fundamental que a gente entenda, e ela falou sobre isso no primeiro bloco todo, a fundamental importância do estudo da doutrina, porque quanto mais você conhece, mais leve se torna essa jornada encarnatória, né? Se torna assim, nenhum espírita deixa de sofrer, tá? Não é a sua religião, seja ela qual for, que que serve como um coringa ou assim um passe mágico, né? Que olha, eu sou isso, então eu não sofro. Não é assim. Todos nós sofremos. A doutrina nos auxilia, ela abre assim uma luz enorme, é como se fosse um farol iluminando tudo, que você não está mais na escuridão e que você consegue entender. E a compreensão minimiza o sofrimento, né? É aquela coisa de que todos nós sofremos, mas a gente pode assim ampliar ao máximo quando a gente questiona, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente não entende, quando a gente não aceita. Então a gente intensifica isso ou a gente minimiza. Quando a gente compreende. E quando a gente compreende uma coisa que ela frisou muito no primeiro bloco. Nós, cada um de nós, somos os responsáveis por cada escolha e cada decisão que a gente toma. Então, aquilo é consequência. E a cada momento você pode escolher. Você pode escolher, parou, daqui para cá eu vou mudar. Daqui para cá vai ser diferente. Porque não tem como. As coisas só mudam se você mudar. Você que está aí ouvindo e vendo a gente. É verdade. Não tem jeito, né, Lilian? É. Às vezes a pessoa chega e fala alguma coisa de forma extremamente clara, mas nós não estamos naquele momento da ficha cair, né? Porque quando chega esse momento, a gente não foge dele, certo? Eu estava lembrando aqui que Sócrates, né? Ele voltando para o seu interior, ele disse: o homem chega à sabedoria através do conhece-te a ti mesmo, né? E a gente vai sempre se apegar nas coisas que Jesus falou. Tem muita gente que fala assim, Jesus vai voltar. Eu sempre converso sobre isso, eu tenho inúmeros amigos de várias religiões e eu não brigo com nenhum, graças a Deus. A gente sempre troca muita informação. E aí eu perguntei para alguns, né? E um deles falou para mim, não, claro que ele vai voltar, você não está vendo que não deu jeito? Aí eu falei, não, mas é justamente por não ter dado jeito que ele não vai voltar. Porque ele trouxe todo o caminho, toda a verdade, toda a vida através dos ensinamentos, dos exemplos dele. Se nós ainda não conseguimos seguir, ele está esperando o nosso momento.
Porque a gente está caminhando, a gente tropeça, a gente levanta, a gente tropeça de novo, mas a gente vai chegar num ponto que vamos estar prontos para realmente começar a caminhar naquela estrada que ele direcionou para a gente. Nós já sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Isso é ponto, certo? Só que a gente ainda não aprendeu a fazer essa caminhada. A gente ainda procura atalhos. E aí toma uma bordoada aqui, volta para a estrada, e toma outra ali, volta para a estrada, até a gente aprender a caminhar reto nessa estrada, certo? Para a gente conseguir realmente alcançar a evolução que a gente se comprometeu, que a gente precisa tanto, que a gente quer tanto, né? Só que o querer tem que estar embasado em conhecimento. Né? Os espíritos falaram para Kardec que nós somos mais ignorantes do que maus. Exatamente. Então, às vezes, a gente se revolta com alguma atitude de uma determinada pessoa, numa agressão física, moral, seja o que for. Isso machuca, é óbvio, é natural. Porém, a gente tem que ter em mente que aquela pessoa ainda desconhece aquilo ali. Então, temos de ter condescendência para não julgar, né? Porque se Jesus falou para a gente não julgar, é melhor a gente seguir esse conselho, porque tem coisa aí atrás. E aí, de novo, vem a questão do conhecimento, né? Porque Exatamente. quando fala da mulher adúltera, né, os primeiros que se afastaram foram os mais idosos. Então, quer dizer, essa maturidade, né, principalmente espiritual, faz toda a diferença. E como a Lília falou, a ignorância faz com que nós cometemos erros. Como a gente disse no primeiro bloco, né? Quando você conhece, por isso a importância do estudo, quando você conhece, quando você entende, fica mais fácil. A compreensão traz essa leveza. E aí foi muito legal, né? Isso que ela trouxe de exemplo. Eu tenho vários amigos de várias religiões diferentes e me relaciono com todos eles. Isso, gente, é pra gente trazer para dentro de casa. Eu escuto várias pessoas disserem: na minha família cada um segue uma religião. Ou não tem nenhuma. Você precisa aprender a conviver, que é o que ela está trazendo. Você é responsável por você, de estudar, de procurar o seu melhoramento, tornar-se uma pessoa cada vez melhor, de fazer a sua reforma íntima. E neste momento que você faz isso, não é comparando com o outro. Eu faço se ela fizer. Eu já dei um passo, agora ela tem que dar. Não é assim. Não existe comparação com ninguém. Nem sua com alguém, nem dos seus filhos, nem dos netos, nem de ninguém. Cada um é único em todo o mundo, em todo o universo. Cada espírito é imortal. Então você é responsável pelo seu caminhar. Ninguém regride. Mas se você finca o pé do chão e na teimosia, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Acontece. Complica. Se você fica o tempo todo achando que o outro tem que fazer, complica, porque você responde por você. Se o outro não faz, ele vai responder pelo que não faz. Você não tem que fazer esperando uma retribuição ou que a pessoa haja exatamente. Isso é uma coisa que eu escuto muito e eu acho que você também. A pessoa vira e fala assim: não, mas eu no lugar dela teria feito diferente, mas eu teria feito... Você não está falando de você, você está falando do outro, e o outro não é você, não é um espelho, não é um reflexo. O outro é uma outra pessoa que pensa diferente e que age de forma diferente. É verdade. Às vezes a gente está lá na palestra e fala: gente, essa palestra era para minha sogra. Ela tinha que estar aqui. A verdade. Não mesmo. Aquela palestra com certeza é para mim, é para quem está ouvindo, é para quem está presente ali. É super importante a gente se conscientizar disso, certo? Vestir as toquinhas, né? Exatamente. Às vezes tem gente que escuta assim, aí fala assim: nossa, parece que tá falando para mim. Puxa, que bom, uhul, parabéns, é isso mesmo. Tire o melhor proveito daquilo que você ouve. Exatamente. Porque como a Lília está trazendo, não é à toa que você está ouvindo. Uma coisa assim, que é fundamental, né? Duas coisas relacionadas a estudo. Por exemplo, às vezes as pessoas falam: mas aquele palestrante, ele fala coisas maravilhosas, mas ele não faz aquelas coisas maravilhosas. Ok, a gente costuma dizer que cada palavra é dita para o ouvido que está mais próximo da boca que fala. Então, aquilo que ele está falando é primeiramente para ele, porque ele não está
trazendo as experiências de vida dele. Ele está trazendo o evangelho, certo? Então, primeiramente para ele e depois para todos os outros que estão ouvindo. Outra coisa, Posso brincar antes? pode. Não, Deve. que você falou uma coisa que falou assim, não, porque o palestrante é o que tem os dois ouvidos mais perto da boca, né? Então ele teria que escutar 2 vezes o que ele está falando antes da pessoa lá no auditório, né? Ou seja lá onde for, esteja escutando. Aí eu lembrei de uma história, né? Da senhora que chegou, eu não me lembro se era Sé ou vamos dizer Nosso Lar, né? Ficou toda lá felizona e ele lá sofrendo. Aí quando ele olha, ela, poxa, mas como é que você está aí numa situação muito melhor do que eu? E eu que dava as palestras, você só ouvia. Eu que dava palestra, tô aqui sofrendo numa situação muito pior. E ele revoltado. E aí ela falou assim, não, mas é porque eu praticava o que você falava. Exatamente, eu conheço isso aí, eu conheço. E isso aí é super importante. Pois é. É super Falar importante. apenas não resolve. Claro que não. Ter o conhecimento teórico pode ajudar muito se você fizer bom uso. Se você só falar para que as pessoas te admirem ou batam palminha, tá ruim. Agora, se você vivencia aquilo, você fala com mais naturalidade. E se a pessoa, além de você, se a pessoa que está ouvindo pratica, capta o melhor daquilo, aí você tem um mérito, né? Porque de alguma forma você conseguiu acender uma luzinha. Isso é muito bom, mas você tem que vivenciar, né? Senão com ficam certeza. palavras vazias, né? Outra coisa é o grupo de estudo. Tem pessoas que ainda acreditam que os grupos de estudo que funcionam dentro das casas espíritas são lugares muito chatos, muito sérios, muita coisa chata, né? Ele é sério? É sério. Porém, ele não é emburrado não, viu, gente? A gente conversa, a gente ri, né, Cira? Às vezes a gente chora, né? Quando a gente se pega em alguma situação ali daquele estudo. E é muito legal, porque aí tem outras pessoas que estão na mesma situação que você, te dando todo aquele amparo naquele momento. Grupo de estudo, para mim, é oxigênio. Eu não me vejo fora de grupo de estudo, sinceramente. Não me vejo, porque eu quero aprender um pouco mais rápido. Eu estou precisando, de alguma forma, aprender mais rápido. E o grupo de estudo é um lugar muito legal para isso. E, obviamente, a gente fazia um trabalho social dentro da casa, a gente fazia um trabalho mediúnico. Isso tudo é um conjunto de situações que vai impulsionar a gente. Mas uma das coisas que, assim, muitas casas, né, solicitam é que qualquer pessoa que faça parte da casa ou que queira fazer algum trabalho dentro da casa, seja ele qual for, que estude. É como a Lilian disse, né? O estudo, nem todas as casas, o palestrante você pode fazer pergunta ou interagir. Tem alguns que você anota, tem alguns que você levanta o dedinho, faz pergunta, mas tem alguns que é a palestra mesmo. E às vezes a pessoa interpretou mal, entendeu de uma forma equivocada, ou ficou com alguma dúvida e foi para casa assim com aquela duvidazinha martelando na cabeça. O grupo de estudo é rico exatamente pelo que a Lilian disse. As pessoas trocam, as pessoas falam. E às vezes eu enxerguei de uma forma, a Lilian enxergou de outra. E quando a gente troca, nós saímos com a soma daquilo que está sendo discutido, né? Nós saímos maiores do que quando iniciamos o estudo. Maiores no sentido de compreensão daquilo que está sendo estudado. E isso é importantíssimo. E aí, aproveitando o que ela disse, que foi bem dito, tem gente que acha chato, avalie. Porque o que acontece? Existem palestrantes que são assim super sérios, que vão assim, falam, entendeu? Numa seriedade, numa obredade. Ótimo. Existem palestrantes que brincam o tempo todo, entendeu? Que fazem você rir o tempo inteiro da palestra. Ótimo, parabéns. E existe assim uma infinidade de palestrantes no meio dos dois extremos. Você tem que ver o que é que você não está se adaptando àquele grupo de estudo. É a pessoa que está conduzindo, é a forma em que está sendo o estudo, é a obra que está sendo estudada, porque às vezes eu já vi e já ouvi pessoas assim, eu não quero mais continuar no grupo. E às vezes é pela dificuldade de estar entendendo aquela obra. Por isso que em muitas casas eles pedem para que você comece lá do iniciozinho,
o que é o espiritismo, a primeira obra, ou então o estudo sistematizado, que tem o Excelente. fascículo 1. Pois é, você tem um engatinhar. Porque às vezes a pessoa chega, mas eu já vim de outra casa, mas você não sabe qual é o conhecimento daquela pessoa. Às vezes veio de outra casa, assistia a palestra, mas não era frequente. Algumas vezes estava na palestra, mas estava pensando no problema não sei das onde, no que ia fazer antes, no que ia fazer depois, no que ia fazer o ano que vem, e assim vai. Então, quer dizer, não estava lá. Não aproveitou o que poderia ter sido aproveitado. Então, uma forma de, assim, mais ou menos colocar assim todo mundo, não no mesmo nível, mas de uma forma que consiga acompanhar o estudo, é que você comece de uma forma, eu nunca fiz o estudo sistematizado. Por que você não começa pelo estudo sistematizado? Porque antes de pegar outras Eu obras, fiz 5 né? vezes. 5 Tá vezes. vendo? É importante, gente, não é? Eu também eu sou exagerada, sou muito apaixonada por grupo de bom. estudo. Mas assim, eu não fiz 5 vezes assim à toa, né? É porque cada grupo ele vai acrescentando um nível de conhecimento. Perfeito. E aí é muito legal você pegar pessoas diferentes e te trazerem informações que você não conseguiria numa palestra, ou você sozinha lendo um livro, porque é muito difícil você sozinha estudar um livro. Normalmente você consegue ler o livro, toma ciência do conteúdo daquele livro, mas para discutir, para se aprofundar, realmente você precisa de mais pessoas, porque às vezes você está lendo alguma coisa e não está conseguindo entender as mensagens que estão contidas ali nas entrelinhas, e vem uma outra pessoa e te dá uma outra visão. Parece Isso que dá só estalo, né? vai... Aí você... Exatamente. Esse estalo já aconteceu comigo tantas vezes. É Eu bom, agradeço gente. tanto a Deus por isso, porque no final, né, quando eu cheguei naquele momento, vamos ver se você aprendeu, eu vi que realmente aquilo tinha me ajudado muito, muito mesmo. E, gente, não se esqueçam que o tema é a importância da doutrina espírita, da e para, né? A doutrina espírita, do estudo da doutrina espírita. Então, quer dizer, não se esqueça o quanto isso é crucial para a família, para melhorar as relações. Uma das formas assim que você pode fazer e que ajuda imensamente é o culto ou o evangelho no lar. Quando você pega uma página e você abre, você lê, aquilo normalmente é uma mensagem que faz eco no coração, ou de todos, ou de alguém específico. Você faz a oração em voz alta, você pega o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e você lê, que pode ser na sorte, ou você lê na sequência, e você comenta em voz alta, todo mundo que está ali também. E existe versão para crianças, todos podem participar. Isso auxilia muito quando você vai para uma casa e participa de um grupo. Porque ali você vai ser convidado a dar sua opinião, a falar o que você acha. Quer dizer, você já fez isso na sua casa, você está acostumado a falar sobre aquilo em voz alta. Fica mais fácil fazer pergunta, fica mais fácil você dar a sua opinião, a participar da prece, a se voluntariar para fazer a prece, ou no início, ou após o estudo. E faz um bem enorme para a sua família e para todos, inclusive o ambiente do lar, né? Cria uma proteção dentro da sua casa. Então, comece a cultivar na sua casa esse hábito. Comece, quando a gente fala assim, nada muda se você não mudar, isso vai desde uma pequena atitude, de um pequeno gesto, até uma mudança muito grande. Comece pelo Evangelho. E uma coisa assim fundamental que eu sempre coloco, todos os grupos de estudo que a gente vai começar, eu sempre coloco: não existe pergunta idiota. Por favor, não existe isso. Todas as perguntas são importantes. Com certeza. Um dia desses, eu ouço a Rádio Rio de Janeiro direto, então realmente eu não lembro. Mas num programa do Eduardo, alguém fez uma pergunta e disse que estava envergonhado por fazer aquela pergunta. Mas logo abaixo eu vi o comentário de uma pessoa dizendo, agradecendo, porque nós, né, que fazemos os comentários, nós interagimos às vezes. Isso o Eduardo é muito até bom. comenta isso. E uma pessoa agradeceu a ela por ter feito aquela pergunta. Então, uma pergunta que ela achava idiota, que ela tinha estado com vergonha de perguntar.
Por isso que eu digo sempre, qualquer pergunta é viável, é importante, porque tem gente que realmente guarda determinadas dúvidas por ter vergonha de perguntar. E aí a gente Entende? volta na questão do espiritismo, nada é por acaso. Se foi intuição, se você teve aquela dúvida, se você foi assim, empurradinho, puxadinho para falar, fale, escreva, entendeu? Porque tem uma razão, como ela falou. Essa pessoa que agradeceu, ela colocou, mas quantas outras pessoas também não tinham a mesma dúvida? E nós não podemos esquecer da espiritualidade. Os nossos irmãozinhos aqui presentes, em que nem todos conseguem enxergar, eu sou uma que não enxergo, entendeu? Não vejo. Então, podem estar agradecidos. E é por isso que a gente faz o evangelho no lar ou o culto no lar em voz alta. Porque sempre tem aqueles que vão escutar e também vão ser beneficiados. Nossa, isso que a Ceira falou é fundamental. Nós nunca estamos sozinhos, certo? Vai ter sempre ali um grupo de encarnados e um grupo de desencarnados. E os desencarnados, eles são atraídos pela similaridade dos pensamentos, das tendências. Se você se reúne para fazer um estudo da doutrina espírita, obviamente você vai atrair espíritos desencarnados que estão muito interessados ou muito necessitados, seja o que for daquilo ali. Então, qualquer pergunta é válida. Se tiverem 10 pessoas naquele grupo, as 10 pessoas tiverem 100 anos de doutrina, pode fazer a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Porque dentre aqueles espíritos desencarnados, com certeza vai ter algum ou alguns que vão gostar de ouvir isso e vão estar ouvindo isso pela primeira vez. É muito importante, a gente sempre fala sobre isso, né? Nos Perfeito. estudos, no nosso grupo de estudo. Tudo que a gente fala, a gente tem que lembrar que está falando para quem a gente está vendo e para quem a gente não está vendo. Perfeito. Aproveitando as suas despedidas, porque já estamos encerrando. Bem rápido, bem rápido. Bem rápido. É só agradecer mais essa oportunidade. Falar da doutrina é sempre um prazer, é sempre muito gratificante. E só deixar uma dica, esse livro, Libertação, ele exemplifica muito bem quando a gente toma conhecimento dos fatos, responsabilidade dos fatos, como a vida da gente muda. Gente, gratidão imensa a todos vocês que participam do programa, que assistem o programa, que curtem o programa, que acessam o YouTube, que dão like, que dão a curtida, que compartilham, que comentam. Gratidão imensa. Gratidão, Lilian, por estar aqui conosco. É sempre um prazer, Gratidão uma por ter honra. me chamado. Pablo, Caio, muito obrigada. Coraçãozão para todo mundo e até a próxima. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco, com a apresentação de Ceira Oliveira.